Vamos agora então falar sobre planejamento, é um assunto bem legal. Olha só, toda vez que você for planejar o seu cardápio, contextualiza a sua região. Trabalhe sempre com regionalismo, independente da proposta. Você pode ser um restaurante de um menu italiano, francês e ter na sua carta, no meio do seu cardápio, produtos da sua região. Isso só vai valorizar. Mesmo que você opte por não ter esses produtos, veja quem na região trabalha com o produto que você compraria, por exemplo, da Itália ou da França com a mesma qualidade. Isso muitas vezes é possível. Ok? Muitas vezes o fornecedor até desenvolve isso para você. Benefícios de ter um cardápio pensado em regionalismo: traz sustentabilidade, ele traz economia, diminui o custo, porque logicamente vai ser mais barato, gasta menos com transporte, gasta menos com imposto, traz a geração de empregos para a sua região e fortalece a sua economia local, é bem bacana. E também, obviamente, diminui o impacto ambiental, porque você está usando muito menos de tudo aquilo que seria utilizado no transporte, ok? Entre outros males que a gente tem aí de uma economia onde a gente, por exemplo, pega só produtos importados. O impacto ambiental é muito maior de diversas formas, inclusive na geração de resíduos. Tenha sempre no seu cardápio ingredientes que são usados em mais de um prato. Não tenha, por exemplo, eu só uso alcaparra nesse prato, Luciana. Se esse prato não for um sucesso de venda, você vai ter alcaparra apodrecendo dentro da loja. Então tenta usar alcaparra em outros itens também. Ah, não, mas não dá, não combina com nada. Pô, então tem certeza que vale a pena manter? Esse prato vai ser um sucesso tão grande assim de venda? Pense em economia de dinheiro, forma de armazenamento, tempo gasto em compra e nas preparações. Pensa sempre nisso em cardápio, tá? Eu vou economizar dinheiro, esse ingrediente tem um valor acessível para mim? A forma de armazenamento que esse ingrediente exige, por exemplo, eu tenho uma osteria, a forma de armazenamento disso é possível na minha região? O tempo que eu vou gastar em compras ou o meu funcionário vai gastar em compras, vale a pena? Muitas vezes eu vejo pessoas comprando umas coisas que são muito difíceis de serem encontradas e gasta muito tempo com a compra e aí não vale a pena, não tem na sua região, então vamos criar um cardápio que se adeque à sua realidade, ok? E também o tempo gasto nas preparações. A gente precisa entender lá naquele alinhamento inicial do seu público-alvo se o seu cliente vai esperar tanto tempo assim para receber aquele produto que você está fazendo, tá? Por exemplo, eu quero vender frango desossado. Quanto tempo demora para assar cada frango desossado? Demora 40 minutos. Você consegue pré-preparar? Você tem equipamento para isso? Não consegue pré-preparar? Todo cliente que sentar ali vai esperar os 40 minutos se esse produto não for pré-preparado? É disso que eu estou falando. A gente possui 4 leis que devem ser obedecidas quando você pensa no alimento que você vai ofertar para o seu cliente. Lei da qualidade. Ela deve atender a todos os grupos de alimentos para atender todos os nutrientes. Ok? Preferencialmente o meu cardápio, então, vai estar alinhado com a lei da qualidade, com a lei da quantidade, deve atender às necessidades calóricas de cada nutriente de acordo com cada fase da vida. E aí eu chamo a sua atenção para contratar um nutricionista para te ajudar, para cardápios específicos como de escolas, marmitas fitness, esse tipo de coisa, ok? Eu quero oferecer uma marmita fitness, Luciana, e quero vender como marmita fitness para quem quer ganho muscular. Você precisa de um nutricionista para que ele te ajude na elaboração disso. Qual a quantidade de proteína, qual o tipo de grão que você vai colocar, ok? Mesma coisa na escola, eu quero oferecer alimentação, eu tenho uma cantina escolar e quero oferecer alimentação saudável para as minhas crianças. É fundamental que você tenha o apoio desse tipo de profissional. Você também, no planejamento do seu cardápio, vai pensar sempre na técnica da harmonia. As quantidades devem manter a proporção entre si. Eu tenho certeza que você já foi em algum lugar e disse, poxa vida, mas vem muito carboidrato, muito arroz para um pedacinho desse tamaniquinho de carne. Ou vem muita carne, mas vem uma quantidade de arroz pequena na porção que a gente pede. Então essa lei da harmonia ela deve ser observada. Lei da adequação deve ser adequado a cada fase e situação fisiológica.
E aí eu digo, são cardápios bem específicos, né? Essa questão da adequação. Você novamente precisa de um nutricionista. Aí eu tenho eu tenho uma creche, eu tô pensando em montar um estabelecimento, eu vou atender gastronomicamente escolas e creches, eu quero entregar comida pronta em escolas, mas daí eu quero adequar a cada situação dessas crianças, a cada idade e tal, né? A lei da quantidade ali, que eu quero atender às necessidades calóricas de cada nutriente. Então tá bom, então eu chamo um nutricionista para me ajudar. Eu preciso adequar a cada situação fisiológica, eu vou montar um estabelecimento bem específico. Eu quero atender pacientes que tenham um problema cardíaco, eu quero vender uma comida que seja saudável para pacientes que tenham um problema cardíaco. Então ele tem uma situação fisiológica peculiar, então você vai fazer uma parceria com o nutricionista, ele vai passar uma dieta para você, você vai fazer para aquela pessoa. Então, novamente, você precisa desse profissional. Não saia fazendo isso de uma forma leiga, dizendo que está atendendo a situação fisiológica de cada pessoa, porque isso é uma temeridade, isso não pode acontecer. As variações. Quanto maior a variação de métodos de cocção, maior a riqueza de combinações em cores e texturas. Você já comeu aquele marmitão da rua de R$10? Ou já viu aquele marmitão? Quando você abre o marmitão, normalmente tudo ali é cozidão. Por isso que é sempre a mesma textura. O arroz é cozido, o feijão é cozido, a carne é cozida e o legume é cozido. Aí fica tudo aquela coisa com a mesma textura na boca. Então, quando você for fazer um cardápio, procure colocar no prato do seu cliente texturas diferentes, varie os métodos de cocção. Trabalhe com algum produto cozido, mas também trabalhe com produto assado, também trabalhe de repente com produtos fritos. Também é interessante você trabalhar com cores diferentes para estimular visualmente esse cliente, para ele ter vontade de comer esse prato. Não trabalhe com pratos, eu falo que é o prato degradê, né? Marrom, aí um marrom um pouquinho mais claro, o marrom da carne é escuro, o marrom do feijão um pouquinho mais claro, o arroz é meio amarronzado porque não é bem branquinho. E aí a gente tem a salada tem uma cenoura lá, então é uma coisa assim, bem tom sobre tom. Trabalhe com cores diferentes, estimule visualmente, vá lá nas técnicas, aprenda sobre os cortes de legumes e trabalhe com texturas, brinque com a textura dos pratos. Verifique as possibilidades de fornecimento de matérias-primas, isso interfere muito na apresentação, no sabor e no valor final. Um produto, uma matéria-prima, quando ela chega velha para você, eu tô falando muito aqui dos hortifruti, ele tem um sabor completamente diferenciado. Então, às vezes você tá tentando trabalhar com um hortifruti, com uma coisa que não tem na sua região. Tenta trabalhar só com aquilo que você tem localmente, porque quanto mais fresco esse produto chega, melhor para você. Se você conseguir que o seu fornecedor te entregue as suas frutas, as suas verduras, as suas folhagens, sempre diariamente, vai ser muito bacana, porque você vai conseguir ter um produto sempre muito mais gostoso. Se você conseguir comprar direto do produtor, de repente você vai lá na chácara dele, pega, também vai ser muito melhor. Você vai notar a diferença dessa folhagem no buffet, dessa folhagem na salada, dessa fruta. A apresentação de tudo fica muito melhor. Pesquise constantemente novos pratos. Clientes gostam de novidades. Por favor, não seja um dono de restaurante que não come nenhum outro restaurante. Você precisa comer em variados estabelecimentos para que você saiba o que está acontecendo, tanto na sua cidade quanto nas outras. Viaje para comer fora mesmo. Sabe? Faça viagens gastronômicas, tenha interesse em conhecer o que os outros estabelecimentos estão vendendo. Não está conseguindo viajar muito, só consigo viajar de 2 em 2 meses, não tem problema, usa a internet a seu favor, veja o que está sendo novidade nas outras cidades. Se você é de uma cidade muito grande, veja o que as cidades menores estão fazendo. A gente pega muito do regionalismo com o interior do Brasil, com as cidades menores. Ordem de planejamento. Olha que interessante. Quando você for planejar o seu cardápio, primeiro você planeja o prato principal, depois a guarnição, depois o acompanhamento, depois uma entrada que combine com isso tudo, depois uma sobremesa que seja legal para isso tudo e depois a bebida. Mas eu comecei a planejar pelo prato principal, depois eu fui para a guarnição, depois eu fui para acompanhamento. E aí depois eu fui para entrada, sobremesa e bebida. Na hora de servir é completamente diferente. Eu primeiro começo pelas bebidas, inclusive com a história da venda sugestiva, eu quero vender um montão de bebida, enfim. Depois eu vou para entrada. Depois eu vou para o prato principal, guarnição, acompanhamento, sobremesa. Mas tudo que você serve na mesa do cliente, na ordem do planejamento, combina com o seu prato principal.
que não necessariamente precisa ser uma carne, né? A gente tem aqui os equipamentos. Olha só, o cardápio, ele escolhe os equipamentos. Eu vejo muitos empreendedores comprando todos os equipamentos, daí me ligam. Luciana, tô com a loja montada, me deram seu telefone e tal, eu preciso que você venha aqui fazer o cardápio. Eu vou adequar. Mas, na verdade, o certo é o contrário. Primeiro você faz o cardápio, depois você escolhe os equipamentos. É o seu cardápio que vai escolher o equipamento que você vai trabalhar em loja. Nós temos diversas linhas de cocção, diversos tipos de fornos, de chapa, de broiler, tá ok? Se você precisar de dicas sobre equipamentos, você pode entrar em contato comigo, vocês têm meu WhatsApp. Conheça fornecedores locais, avalie, por favor, itens como, numa chapa, a grossura da chapa, né? A espessura dessa chapa. Uma chapa muito fina, ela costuma ser bem mais barata, ela esquenta muito rápido. Então ela é bem fininha assim, grossura de um dedinho. Aí ela esquenta bem rápido. O cara ligou lá no gás e pá, rapidinho ela tá quente. Mas você encheu a chapa de carne, deu um movimento legal, encheu de carne, de hambúrguer, seja lá o que for, aí ela também perde temperatura rápido. Por que isso é ruim? Porque quando ela perde temperatura rápido, a carne solta o suco, a carne solta a água. O gosto da carne tá todo naquele suco. E aí eu perco todo o sabor da minha carne porque eu tenho uma chapa que é fina.